Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e as mudanças na cobrança do IOF seguirão gerando debates no Congresso Nacional no segundo semestre agora do Legislativo. Após recuo do governo e decisões liminares do Supremo Tribunal Federal, uma medida provisória que altera o imposto ainda pode impactar o bolso dos brasileiros. Entenda agora o que está em jogo e como isso pode afetar as operações de crédito, investimentos e até gastos no exterior. As discussões sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, deverão continuar movimentando o Congresso Nacional neste segundo semestre. O tributo, que afeta diretamente transações como empréstimos, investimentos e o uso do cartão de crédito, passou por mudanças recentes propostas pelo governo federal. Para explicar que mudanças são essas e como essa mudança do IOF afeta a vida de todos os brasileiros, a gente vai conversar agora com o advogado tributarista Saulo Santos, que ele é especialista em direito tributário e direito público. Doutor Saulo, como é que o que é que muda na prática com essas novas regras do IOF propostas aí pelo governo federal? Tiago, satisfação estar aqui na TV Otimista, discutindo e debatendo sobre questões relevantes do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e um tema muito importante. Na verdade, o Poder Executivo trouxe aí situações relacionadas com a manutenção do equilíbrio fiscal e orçamentário, visando a redução do déficit orçamentário previsto em relação ao orçamento público. E nessa situação, acabou implementando modificações no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, com a prioridade a finalidade de especificamente aumentar ali a tributação. E, nesse sentido, acabou alterando a alíquota para maior em relação a algumas operações que impactam a vida dos cidadãos. E, entre essas operações, a gente tem questões relacionadas com fundos de investimentos, bolsas de valores, investimentos externos, transferência de recursos para o exterior, operações de câmbios, dentre outros. Perfeito. Doutor Saulo, como é que essa alteração afeta o bolso do consumidor e das empresas diretamente? É importante ressaltar, Tiago, que essas alterações foram promovidas e na medida em que você encarece o crédito para as pessoas que viajam ao exterior, ou então promove a tributação de investimentos em fundos, na verdade, em bolsa de valores, você acaba impactando o cidadão, que inclusive tem sido estimulado a fazer investimentos não mais na poupança, mas nas bolsas. Isso aí tem sido cada vez mais popularizado. Em relação às viagens também, as viagens promovidas pelos cidadãos também acabarão sofrendo a incidência dessas modificações que foram implementadas. Isso pode encarecer ou afetar também os empréstimos aqui no Brasil? Acaba impactando porque o IOF ele incide basicamente sobre isso. Mas é importante destacar, Tiago, que houve uma pequena celeuma na implementação do IOF em relação a essas alterações. Num primeiro momento, o Poder Executivo acabou editando 3 decretos, iniciou pelo decreto 2.466, 2.467, dentre outros, e foi feitas essas alterações, aumentando as alíquotas. Mas, aparentemente, num aspecto político, parece não ter ocorrido uma comunicação com o Congresso Nacional. E houve um ruído na comunicação entre os dois poderes, o que é muito comum nas democracias modernas. Acabou que o Congresso Nacional, implementando uma prerrogativa sua, com base no 49, inciso 5º da Constituição Federal, sustou a eficácia desses decretos, por intermédio de um decreto legislativo. E aí essa discussão foi parar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, através de ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade, que pararam nas mãos do relator ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, por seu tempo, acabou de início suspendendo, tentando uma conciliação dessas alterações, entre os dois poderes, legislativo e executivo, ao passo que, restando infrutífera a situação, acabou por restabelecer as alíquotas implementadas pelo Poder Executivo. Então, vigora atualmente as modificações que acabaram por aumentar um pouco a carga tributária em relação às operações de crédito. Por isso que essas discussões devem movimentar ainda o segundo semestre lá no Congresso Nacional, doutor? Existe, inclusive, uma medida provisória com relação a isso? Perfeitamente, Tiago. Então, essas discussões, principalmente no âmbito do Supremo,
A medida cautelar deferida pelo ministro Alexandre, primeiro, tornou eficaz novamente os decretos do Executivo e suspendeu o do Legislativo, né? Cobrando, inclusive, durante o período que estava suspenso. Mas isso foi questionado ao próprio ministro Alexandre e ele passou a fazer a incidência da nova alteração só após a modificação da decisão dele. Essa decisão ainda está pendente de apreciação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual essa discussão ainda deve continuar. E um ponto interessante que o ministro bem destacou em sua decisão é que o Congresso havia suspendido a incidência do IOF majorado sobre o risco sacado, que são as operações de factoring, que na verdade não seria propriamente uma operação de crédito, mas uma operação comercial, já que há antecipação de recebíveis. E essa alteração foi mantida pelo ministro e provavelmente deve ser permanecida na decisão que vinha a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí toda essa discussão que está acontecendo no Congresso Nacional, enfim, essas propostas, mudanças propostas pelo Executivo, vem no encontro o objetivo é a saúde fiscal, né, o equilíbrio fiscal aqui do país, né? Exatamente, Tiago. Então, algumas medidas foram adotadas pelo Poder Executivo, incluindo diminuição de despesas e o aumento da receita em alguns pontos. E o IOF é um imposto mais fácil para o Poder Executivo implementar essa sua finalidade. Por qual razão? Ele é um chamado tributo extrafiscal, de modo que as suas alterações podem ser feitas por decreto, desde que em obediência à lei. Então, não haveria necessidade de uma lei para aumentar as alíquotas. Deste modo, o Poder Executivo acabou alterando alíquotas por decreto, o que facilitou e tornou mais ágil uma alteração, aumentando a carga tributária, proporcionando mais receitas para o Poder Executivo nessas alterações. Perfeito. Doutor Saulo, a gente agradece. Muito obrigado pelas suas informações, por esses esclarecimentos com relação a essas mudanças propostas pelo governo federal com relação ao imposto sobre operações financeiras, o IOF, que deve continuar sendo discutido lá no Congresso Nacional nesse segundo semestre deste ano. Agora a gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E com o retorno das aulas presenciais no segundo semestre, pais, educadores e gestores escolares voltam a se preocupar com uma realidade que infelizmente persiste no cotidiano das instituições de ensino, o bullying. Sobre esse assunto eu conversei com o professor Antônio Lourenço Neto. Olá, professor, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Já reta final aí, início de aulas, né? Retornando ao segundo semestre, iniciando um segundo semestre aí de aulas. A gente não pode deixar de falar de um tema tão importante que é a questão do bullying, né? Por mais que se façam campanhas, a gente fale, né, sobre a importância do respeito às diferenças, mesmo assim ainda acontece, né, casos de bullying. Como é que a gente pode já preparar essas crianças, esses jovens, inclusive os próprios pais, né, mães, pais, cuidadores, para essa conversa, né, esse diálogo aberto sobre isso? Bom dia a todos, a TV Otimista. Nós temos uma preocupação durante esse retorno de aulas, exatamente por conta de nós percebermos que é exatamente no segundo semestre que o maior índice de casos acontecem relacionados à incidência de bullying. Isso porque no primeiro semestre nós temos aí uma construção de vínculos, um momento em que eles estão se conhecendo, se fortalecendo. Então, no segundo semestre, geralmente é o ponto onde desembocam algumas situações mais complexas. E as famílias precisam estar atentas, os pais, os professores também precisam redobrar atenção quanto a isso. E é importante nós observarmos alguns sinais. Esses sinais, eles vão nos dar algumas pistas de como entender o fenômeno e de que forma o enfrentamento pode ser realizado. Nós temos aí um período de pausa, mais ou menos de um mês, e geralmente o comportamento nas proximidades das voltas às aulas, ele costuma a ser diferente. Aquela criança que está passando por um problema de bullying, aquela criança que sofre intimidação, que sofre violência e algum tipo de humilhação, ela vai apresentar alguma resistência para a volta às aulas.
A escola não vai ser para ela aquele espaço de acolhimento, a escola não representa para ela um espaço de segurança. Então, esse primeiro sinal, ele precisa ser analisado com muita cautela. O meu filho não quer voltar para as aulas. O normal é que ele seja tomado por um sentimento de empolgação. Caso isso não aconteça, e aí a gente sabe que existem inúmeros fatores e variantes que precisam ser consideradas, um alerta está sendo colocado. Será que meu filho está sofrendo bullying? Será que algo de diferente está acontecendo na escola? Por mais que o espaço escolar seja um ambiente de regras, um ambiente de cobrança, mas na maioria das vezes é o lugar onde as crianças mais gostam de estar. Porque ali é onde tem os amigos, é ali onde estão os professores com quem tem um contato diário. Então, voltar para a escola nesse segundo semestre deve sim representar um momento de ansiedade positiva, um momento de estímulo para voltar às atividades escolares. E caso isso não aconteça, nós temos aí um sinal importante. Além disso, nós temos que observar o comportamento relacionado à tristeza, uma tristeza contínua, um sentimento realmente de impotência. Na maioria das vezes, as crianças não conseguem demonstrar isso, não conseguem nomear isso. Então, cabe ao adulto entender e compreender esse fenômeno. Então, é uma preocupação importante, é uma preocupação latente, e nós precisamos estar atentos a esses sinais, sobretudo nessas voltas às aulas. É preciso encarar o problema com muito profissionalismo, enfrentar de uma forma muito sistemática, para que as crianças se sintam seguras nesse lugar que, por natureza, deve representar um ambiente agradável e propício ao desenvolvimento de suas habilidades. Certo. E é nesse caso, por exemplo, né, a partir de que idade o aluno, a aluna já sente esse tipo de exclusão, né, o bullying em si? Tem uma idade específica que ele possa já mostrar essas insatisfações, né, a respeito do meio onde ele está? Eu vou trazer basicamente 2 marcos temporais que ajudam a identificar a incidência desses casos de bullying. O primeiro é relacionado à série em que o aluno estuda. A série, ela nos aproxima um pouco mais da nossa rotina. Então, nós temos ali na educação infantil poucos casos de incidência. Nós temos nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, um número que já aparece com uma certa importância, mas é exatamente no 6º ano, no anos finais, que os alunos começam a apresentar casos um pouco mais graves. Isso porque colide com aquele período complexo da adolescência. Então, ali por volta dos 10, 12 anos, é possível perceber uma incidência maior de casos mais graves, de casos mais importantes. Então, na transição do 5º para o 6º ano, já é uma transição que precisa ser observada com cautela, porque existem muitos fatores externos que precisam ser considerados e as crianças não estão, de certa forma, preparadas para lidar com isso. Então, nesse momento aí de 6º ano, em que eles estão ali com 10, 11 anos, em que afloram alguns hormônios, em que nós temos algumas realidades no contexto da adolescência, é um momento crucial para que nós observemos o comportamento dessas crianças e possamos intervir de uma forma muito enfática, tanto se eu estou num contexto de vítima, quanto eu estou num contexto de agressor. Porque se o meu filho apresentar algum comportamento indesejado, a família também precisa entender que isso não é desejável e que é preciso conduzir de uma forma em que não se propague essa cultura da violência, essa cultura da intimidação sistemática. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E a gente fala agora de transformação digital na indústria. Ao meu lado, Jamile Alencar, gerente de estratégia e negócios do IEL Ceará, que também vai falar um pouco sobre como isso é feito, né? Tanto no IEL quanto também na FIEC. Jamile, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar sobre tecnologia, inovação, otimização de processos, como isso tem sido feito na FIEC. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês, estar falando com o público de casa, né, sobre esse processo que iniciou na federação há uns 5 anos atrás, né? Então, nós estamos nesse processo, já temos um tempo,
né, dentro dessa perspectiva onde, através do nosso presidente Ricardo, que é um grande visionário, e isso foi um dos pilares, né, da gestão dele, trouxe todo essa questão da transformação digital para dentro do sistema FIEC, né? Então, dentro da lógica que a gente vê da transformação digital dentro das instituições, a gente seguiu o passo a passo habitual, né? A gente começou olhando para dentro do nosso negócio, tentando entender aquilo que a gente fazia, quais eram os nossos processos, o que era possível digitalizar, o que era possível transformar através da tecnologia. Então, óbvio que a gente teve um cenário no qual a pandemia trouxe, né, de uma certa forma, uma aceleração nessa busca, através de tecnologias que se disseminaram, uma realidade que já era forte nas big techs, hoje a gente já consegue ver disseminada em outros setores econômicos que não têm esse know-how tecnológico tão forte, né, mas é uma realidade constante que a gente consegue observar na nossa sociedade. É algo que já está aqui, não tem como fugir, e cabe a nós, né, da Federação das Indústrias, como um todo, e isso eu falo em nome aqui da Federação, mas pensando nas casas SESI, SENAI e EL, trazer para nosso setor industrial uma possibilidade, né, de ter contato com essas ferramentas e com esses conceitos, para que eles consigam, né, esses industriais, esses empresários, a sociedade cearense como um todo, consiga, através da nossa representatividade, ter acesso a esses conceitos e, de alguma forma, trazer essas tecnologias para dentro das suas empresas, né, da melhor forma possível, tendo o nosso apoio e a nossa orientação. Então, dentro da Federação das Indústrias, quando a gente começou lá atrás, né, pensando nessa perspectiva de ver como que o nosso negócio poderia se digitalizar, a gente foi pensando em como otimizar o nosso dia a dia. Então, a gente saiu de uma realidade onde tudo era feito no papel, onde a gente tinha muitos processos burocráticos, muita manualização de tudo que era feito, sistemas, a gente já usava sistemas, óbvio que a gente tem, né, a prática de adotar o ERP e sistemas legados diversos, mas não havia ainda uma integração inteligente entre esses sistemas, então tudo isso foi pensado de maneira a otimizar realmente o dia a dia dessas pessoas, né, que trabalhavam com a gente, e trazer processos que agregassem valor para o dia a dia, não só das pessoas, mas como de todos aqueles que de alguma forma se beneficiam da nossa atuação enquanto Federação das Indústrias, né? Então, todo esse movimento começou há cerca de 5 anos e hoje a gente colhe frutos, né? Sendo a federação referência aí no Brasil, né? Dentro da nossa categoria, a gente lidera um processo de transformação digital, sendo exemplo para outras federações que hoje também estão junto conosco nesse processo. E, para além da transformação digital na questão de otimização, né, acaba se focando no que importa, que é o capital humano, né? Uhum. De um lado, aquela pessoa que está lá trabalhando em processos que já estão sendo feitos de forma automática, né, e otimizados, ela é direcionada para o que, digamos, importa, assim, do capital humano. Sem dúvida, né? Assim, quando a gente fala de tecnologia, às vezes existe esse pensamento frio, né, de que é algo distante do ser humano, mas é exatamente o contrário. Então, tudo isso só foi possível porque, desde sempre, houve uma priorização do ser humano dentro da Federação das Indústrias. Nós só conseguimos ter essa alavancagem porque nós investimos no capital humano, então foram feitos treinamentos maciços em toda a instituição, então a gente introduziu diversos conceitos, as pessoas foram treinadas. Óbvio que nós contamos com parcerias, né? Enfim, temos hoje parceiros que estão junto conosco, como a Gartner, que é uma referência mundial em tecnologia, então ela esteve junto conosco nesse processo como um todo, mas num olhar de mentoria. Quem executou de fato tudo isso foram as pessoas que estão e compõem hoje o sistema, né? A Federação das Indústrias. Então, assim, é muito satisfatório você ver que esse resultado foi feito e construído por nós. E teve, óbvio, o apoio da nossa liderança, na figura do presidente Ricardo, que investiu e apoiou, né? Então, tudo isso só foi possível porque houve essa aculturação, digamos assim, né? Esse trabalho de mudar realmente o mindset dessas pessoas para se prepararem para o novo. Porque o receio, ele sempre existiu. O medo de que essa nova tecnologia vai entrar e como é que eu vou ficar no meu posto de trabalho, eu vou ser substituída, não vou ser substituído. Então, isso a gente viu de fato, a gente vivenciou esse receio, esse medo das pessoas nos corredores da FIEC.
mas foi algo que foi trabalhado ao longo de todos esses anos, através de treinamentos. As pessoas foram vendo que a tecnologia que entrava para otimizar um determinado processo, quando entrava um RPA novo, quando entrava um robozinho lá dentro do setor, esse robô ia fazer um trabalho que antes, sim, era executado por essa pessoa, mas ela conseguiu ver o valor agregado de que aquele robô entrou, otimizou a vida dela e ela pôde se dedicar a atividades que tinham uma entrega intelectual, né, que aquele robô não vai ser capaz de fazer, mas que ele, sim, o ser humano, é capaz de fazer. E nessa replicação desses conhecimentos, né, já dessa atuação na prática, né, vocês também estão repassando para a sociedade, para os outros players também que trabalham junto com vocês. Além desses encontros, vão ter um agora na quinta-feira, né, com relação a isso, e também quais são as próximas ações que vocês estão realizando e que já realizaram durante esse ano até agora? Pronto. A partir do momento em que a gente foi se consolidando, né, enquanto referência nacional nas federações que a gente vê no Brasil como um todo, enquanto sistemática de implantação, a nossa metodologia de implantação da transformação digital, o desenvolvimento da nossa ambição digital enquanto federação, à medida que a gente foi se consolidando como tal, que fomos desenvolvendo um portfólio para atender a sociedade, então hoje a gente consegue auxiliar empresas nisso, né, através dos nossos serviços, a gente também pensou em trazer um pouco mais, entregar um pouco mais disso para a sociedade. Como que a gente faz com que a transformação digital que a gente vivencia hoje dentro da Federação das Indústrias transborde e vá até a sociedade? Então, por isso, né, a gente começou a fazer uma série de iniciativas, palestras, workshops, cursos rápidos, né, fora além do nosso portfólio de serviços que a gente oferece, tem também toda uma gama de ações e iniciativas que estão sendo promovidas pela Federação das Indústrias como um todo, principalmente, né, na realização feita pelas suas casas, que é o SESI, Senai e o IEL, voltada para isso. Então, nessa quinta, a gente tem a palestra do Ronaldo Lemos, que é uma referência nacional em inteligência artificial, então ele vem trazendo esses conceitos para que as pessoas, né, que assistam, as indústrias, enfim, toda a sociedade cearense que pode, é uma palestra gratuita, que pode se inscrever e participar, tenham a possibilidade de ter contato com esses conceitos e se apropriar deles para implantar isso na sua realidade e transformar a sua realidade, né? Além disso, na semana passada nós realizamos também, né, uma palestra com a professora Melissa Webster, que é uma especialista do MIT na temática de inteligência artificial, então ela fez um webinar ao vivo para a gente, né, onde a gente oportunizou para uma série de empresários também esse momento com essa especialista do MIT em inteligência artificial, foi um momento muito rico. Então, a partir, né, dessas iniciativas, a nossa expectativa é que a gente consiga, de fato, transbordar, né, transpor as barreiras ali, né, da FIEC e conseguir, né, de fato, alcançar o público, alcançar as pessoas, a sociedade cearense como um todo, disseminando esses conceitos que a gente já vive na nossa realidade lá. Jamile, para quem quiser saber mais informações, tanto desses encontros, né, no trabalho de vocês da FIEC, como é que faz para acessar nas redes sociais, no site? Fica à vontade. Bom, então buscar a gente nas redes sociais, né, buscar os nossos telefones de contato, no LinkedIn, no WhatsApp, a gente tem os nossos sites da federação como um todo, o FIEC, Senai, IEL e o SESI, todos eles têm sites proprietários com telefones de contato, com que vocês podem entrar em contato conosco. Nas nossas redes sociais, a gente tem lá um time que está habilitado para tirar qualquer dúvida, né? Então, assim, o acesso a gente é muito fácil. Então, o que a gente espera é que, de fato, a sociedade como um todo, desde o empresário ao estudante, aqueles entusiastas de tecnologia, quem queira, né, estar dentro desse meio e dessa conversa conosco, por favor, nos busque, porque a gente está aqui para isso, para ajudá-los e mentorá-los da melhor forma. Obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.